Vamos ouvir a leitura da palavra do Senhor, que é a base para a pregação dessa noite. Em Efésios, capítulo 6, eu vou ler apenas do versículo 10 ao 12. O 10, o 11 e o 12 de Efésios, capítulo 6, para a pregação que tem como tema o arsenal, o exército e a força espiritual. Efésios 6, a partir do versículo 10, a palavra de Deus nos diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Podem sentar, irmãos, a gente já orou. Deus abençoe essa palavra que já é abençoada, que ela possa edificar a tua vida, iluminar o seu coração, abençoar a sua crença, a sua fé, a sua vida espiritual. Eu quero começar essa pregação dizendo que não são apenas os animais, não são apenas os vegetais, os peixes, a água, o ar, que estão se desvanecendo. Também estão em extinção as notícias boas ou as boas notícias. Você não encontra notícias boas, é muito raro. A rigor encontra, mas é raro. É tão raro achar uma notícia boa que tem uma rádio famosa no Brasil, que na sua programação tem um quadro que se chama A Hora da Boa Notícia. E nesse quadro, A Hora da Boa Notícia, na verdade, essa boa notícia dura no máximo 2 minutos. A gente está vivendo, de fato, momentos difíceis e dias terríveis, não só no Brasil, mas em todo o planeta Terra. Exatamente como as profecias advertem e alertam o povo santo, que é o povo da igreja, que é o povo de Deus. A palavra de Deus alerta dizendo que a palavra de Deus, ela mesma declara que antes da volta de Jesus haveria violência social, irmãos. A Bíblia diz que haveria muitas calamidades públicas, e não só no país que a gente mora, mas em todo o planeta. Na verdade, em todo o universo que está contaminado pelo pecado, pois todo ele será renovado. Por causa do pecado, a natureza em geral morre a cada dia e geme com dores de parto, assim como nós gememos aguardando a redenção total. Ódio, gente, muito ódio. Não aguardem amor. Até mesmo entre o povo escolhido, o amor esfriará. Jesus já profetizou isso. E esse profetizar de Jesus que eu digo, não é que ele quis profetizar porque ele quis dizer e vai ter que acontecer porque ele quis, não. Quando Jesus diz que o amor esfriará, é porque ele já conhece, ele é presciente, ele sabe que no fim dos tempos, milhões de pessoas se dizem cristãs se revelarão totalmente anticristãs. E elas não demonstrarão o amor que vem de Jesus. Então, muito ódio, a gente vai ver. De classe, de raça, de ideologia, de religião, de política, de pessoas. Do ódio partem todos os tipos de violências. Do ódio partem todos os tipos de males, causando indescritíveis dores e agonias aos seres humanos em todo o planeta. Antes da volta de Cristo, de uma forma geral, a alma humana será tão frágil quanto uma gelatina se derretendo. A alma dos ímpios, principalmente, será um poço de pavor. A alma dos não crentes será um poço de horror, de confusão, de loucura. Antes da volta de Jesus, a face de um ímpio será a face da loucura. Que eles não terão paz. Quem não tem Jesus não tem paz. Ele é o príncipe da paz. Por isso, meus irmãos, a igreja precisa estar extremamente atenta aos acontecimentos. Em vez de sua atenção ser absorvida e sua mente ser guiada por manchetes da grande mídia mundial e nacional,
cuja visão é sempre humana, eles vão sempre ver os eventos. O repórter e o apresentador do telejornal, ou do portal, de qualquer meio de comunicação, a visão deles para interpretar os eventos, os fatos, os acontecimentos, serão sempre uma visão naturalista, uma visão egoísta, uma visão racional, uma visão pecaminosa, uma visão ideológica, uma visão factual. Agora, os salvos em Cristo precisam ter a sua atenção e a sua mente não inflamada, conduzida, induzida por todos os noticiários do mundo de baixo, gente. Isso que a gente tem que estar bastante focado, né? A gente precisa ser dirigido, focado, guiado pelas palavras preditas pelo Senhor Jesus Cristo a respeito dos últimos dias. O Senhor Jesus Cristo disse que alguns acontecimentos seriam os sinais que caracterizariam a proximidade dos últimos dias e da vinda dele. É nessas notícias de Jesus que a gente tem que estar bem atento, né? O fim do mundo, por outro lado, não é consequência exclusiva de erros das autoridades humanas, seja na economia, na política, porque também a gente fica culpando muitos homens, a gente acha que tudo que não está acontecendo no Brasil ou no mundo é culpa sempre dos políticos, dos homens poderosos, né? De fato, eles têm muita culpa, mas segundo a Bíblia, segundo os sinais que Jesus fala, que faz parte dos últimos dias da nossa vida, da vida na Terra, não é apenas culpa de erros das autoridades humanas, seja na economia, seja na política, na arte, na ciência, na filosofia, na tecnologia, na teologia. O Senhor Jesus declara que alguns acontecimentos estão diretamente ligados com o seu trono, e não apenas com os tronos da terra, mas com o trono do céu. São decisões soberanas do governo santo de Deus, irmão. Quem governa é Deus, vocês sabem disso. Tem governos na terra, mas quem governa o universo é Deus. Então, se Deus é soberano e governa, obviamente que o fim do mundo está ligado não apenas aos acontecimentos dos tronos de baixo, mas, sobretudo, do trono de cima, do trono de Deus, o governador dos governadores, né? O rei dos reis, o senhor dos senhores, né? E a Bíblia mostra claramente isso, né? Que com a iminente volta de Jesus, Ele trará o fim de todas as coisas. Então, o fim de todas as coisas está vinculado à volta de Jesus, que é decidida lá em cima. E não necessariamente é tudo que a ONU decide, que o G20 decide, que outros tantos grupos de países poderosos. Não. O fim de todas as coisas está totalmente ligado à decisão celestial da hora da volta de Jesus, irmãos. No fim de tudo. Tá? De fato, a Bíblia Sagrada assevera que esses acontecimentos finais são sinais inequívocos da proximidade de Jesus, dessa volta, né? Quando Ele vai eliminar o pecado, o mal será extinto e um tempo de paz, justiça e esperança se estabelecerá. Isso que é tão esperado por crentes em Jesus, né? Está vinculado com o grande momento de ver Jesus face a face, e a igreja que aguarda Ele há milênios será revestida da imortalidade e da incorruptibilidade. Então, prestem atenção nos eventos que vão se descortinar e que todos estão vinculados ao trono, à decisão do trono, e não necessariamente à decisão dos homens. E pensem, por exemplo, a igreja recebendo a glorificação. E se juntar de forma visível e eterna com a cabeça dela, que é Cristo Jesus. São eventos que não dependem só dos homens, da decisão dos homens, mas de lá, né? O Evangelho de Mateus registra algum desses sinais que vão chegar, né, vão acontecer, vão se cumprir no tempo do fim. Mateus 24, 6, 8, quem está assistindo no smartphone, esse sermão, Mateus 24, 6, 8, diz assim: ouvireis rumores de guerras. Olha aí, ó. Não vos assusteis. Preste atenção nas informações que o William Bonner nunca vai dar para vocês. Ó, vou ler de novo. E ouvireis, ó, rumores de guerras.
Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. É necessário. Ninguém pode impedir. Entendeu? Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, haverá pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Está aqui a informação do céu, informação de Jesus. Manchetes, por assim dizer, abertura do jornal espiritual, não do jornal nacional. Está aqui Jesus informando os santos. Não menos importante é o que a Bíblia Sagrada assegura para a igreja nesse período de grandes e indescritíveis agonias, gente. Preste atenção nisso aqui agora, que é o foco que Deus me motivou a pregar esse sermão aqui hoje. Essas informações da volta de Jesus, que precede a volta dele, são importantes, está na nossa mente, mas, sobretudo, importante que para nós que estamos aqui embaixo, que vamos ser atingidos pelas decisões de cima, é saber o que a Bíblia fala sobre esse período de agonia, né? Assim, o que Jesus assegura para a igreja nesse período. A Bíblia alerta que a nossa luta não é contra esses acontecimentos. Não adianta querer lutar contra terremoto, gente. Desista disso. Não tem como impedir terremoto de não acontecer. Jesus está dizendo, vai acontecer. Vocês estão vendo acontecer e vai acontecer mais ainda. Não adianta lutar, não vai ter guerra. Não vai ter guerra. Pode fazer o cartaz, peace, paz, não sei o quê, o que você quiser. Eu sou um homem pacificador. Se eu tiver que me identificar, eu sempre vou lutar pela paz. Entre nós e entre qualquer pessoa. Aonde eu entrar, eu quero paz. Eu não quero saber de guerra, de briga, de contenda. Eu abomino, não gosto desse negócio. De ver irmão brigando com o outro, irmão matando o outro aí fora. Não sou adepto do negócio de ter que matar bandido. E nem que ter bandido matar pessoas inocentes. Eu não entro nessa. Eu sou a favor da vida sempre. Mas eu não sou inocente e sei que o mundo não é simples assim. Jesus disse que vão matar. Pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação. Contra. Mas é importante a igreja saber, nesse período, a Bíblia, o que ela diz para a igreja? A Bíblia é categórica em dizer que a gente não tem que lutar contra a carne e contra o sangue, irmãos. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. O nosso desafio, o nosso grande desafio não é contra as pessoas. Não é contra os seres humanos, sejam eles pervertidos ou odiosos. A Bíblia é muito clara. A luta de vocês não é contra os semelhantes de vocês. Não lutem, cristão, contra os semelhantes de vocês. Não se armem, não sejam contra. Jesus está falando do mundo. O mundo que é contra pai, contra mãe, contra reino, contra nações. Mas os cristãos não podem ser contra. Porque a luta deles não é contra os seus semelhantes. Eles não foram chamados para lutar contra os seus semelhantes. A Bíblia é muito clara, gente. A Bíblia diz que a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra Satanás e seus demônios. Essa é a nossa luta. Essa é a grande luta do cristão. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que haverá uma enorme, uma imensa, uma grande, uma gigantesca, uma titânica, uma monstruosa batalha que será travada no mundo invisível, nas áreas espirituais, nos ambientes sobrenaturais. Segundo o Apocalipse, textos que são apocalípticos também na Escritura, seja no Antigo ou no Novo Testamento, antes da volta de Jesus, será a maior batalha espiritual de todas as batalhas, em que a igreja será testada para ver se ela é mesmo de Deus, se ela é fiel. Quando demônios serão soltos, demônios que nunca vieram à terra antes. A Bíblia diz que eles foram guardados para dia, mês e hora. A grande batalha, em que os ímpios decidirão e vão decidir seguir Satanás, e a última igreja vai mostrar que ela é fiel a Jesus, e ela não vai se render, não vai mais trair, ela vai ser fiel a Jesus. Vai ser a maior batalha de todas as batalhas. O apóstolo Paulo não deixa margem para a dúvida. Ele diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Gente, o ímpio, a Bíblia é honesta, ele vai lutar contra eles mesmos e contra os cristãos.
Mas o justo, o cristão, não vai lutar contra os cristãos e nem lutar contra os não cristãos. O cristão vai lutar contra demônios, contra Satanás, contra os principados e as potestades. Essa é a guerra. E se foca no teu irmão, você está focando errado. Te magoou, te machucou, falhou contigo, te traiu. Aí você foca nele, você está equivocado, você vai perder a batalha. Diante das palavras reveladas de Paulo e das poderosas predições de Jesus Cristo, nós, Igreja de Deus, precisamos preparar nossos equipamentos e armas espirituais necessárias para podermos participar desta grande batalha nos últimos e decisivos dias, para que possamos sair vencedores, amém? E aí eu vou tentar ser bem objetivo agora, apenas citando essas 3 armas, entre várias que tem em Efésios 6. Né? Essa carta aos Efésios, aqui no capítulo 6, ali entre o versículo 10 e 17, está todas essas armas. Né? O apóstolo apresenta esses equipamentos espirituais que compõem a armadura de Deus. Lembrando bem, essa armadura é de Deus, tá? Mas que Ele disponibiliza a todo cristão, ou seja, a igreja. Ele dá à igreja para que ela enfrente esta grande batalha que já, vamos dizer assim, já sentimos o odor dessa grande batalha espiritual dos últimos e decisivos dias. A gente já sente o cheiro dela. Eu, pelo menos, digo para vocês que eu sinto. Ela se avizinha a ponto dos nossos olhos espirituais quase a enxergarem. Quem está ligado com Deus, gente, é capaz de enxergar algumas batalhas espirituais. E não apenas sentir ou crer porque a Bíblia fala. Mas elas são reais mesmo. Nesses versículos aí de Efésios 6, Paulo entra com essa revelação, e ele destaca essas armas. Ele chama de couraça da justiça, calçar os pés na preparação do Evangelho, escudo da fé, ele chama capacete da salvação, espada do Espírito e tal. Tem um livro do grande pregador, saudoso pregador Charles Spurgeon, chamado A Nossa Maior Luta. É um livro muito importante sobre essa luta, né? Trabalha muito essa questão. Ele agrupa essas armas em 3 atitudes, né? Em 3 ações, em 3 atos espirituais, que ele julga serem essenciais nessa batalha espiritual, que define a nossa vitória. E eu concordo com ele. O Spurgeon declara as armas espirituais de Efésios 6, que é o arsenal, o exército e a força, e a nossa força. Né? O arsenal do cristão, gente, ou da igreja, resume-se exclusivamente na obtenção do conhecimento da Escritura Sagrada. Não tem outro arsenal, gente. O arsenal é um conjunto de armas. E todas essas armas, esse conjunto de armas, está na Bíblia. Quem quiser insistir em pegar em outro lugar, tem liberdade, mas vai ter problema na vida. Porque a batalha é espiritual. Se você quiser usar arma contra o seu irmão, beleza, procure em outros livros, em outros cursos, em outros ambientes. A igreja fiel, pastor sério, ele não vai indicar para você outro livro, ele vai indicar outro livro para outras coisas. Agora, para vencer a batalha espiritual, que é decisiva, o único arsenal que Deus nos dá está na Bíblia. Não tem outra solução. A Bíblia diz assim, Provérbios 30, vou citar alguns versículos aqui para os irmãos. Ó. Provérbios 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Olha aí. Diz que a palavra de Deus é a tua defesa, se você confia nela. Ela vai te defender contra os ataques dos demônios, tentando roubar tua fé, tua esperança, tua comunhão com o irmão, tua submissão. Enfim, tudo que é virtude cristã, que faz parte do processo de salvação. Por exemplo, 2 Samuel 22, 31. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Várias vezes a Bíblia diz que a Bíblia é escudo, a palavra de Deus é escudo. Entendeu? Porque a palavra de Deus, gente, é comparada com escudo de guerra. Por quê? Seja no Antigo ou no Novo Testamento, a Bíblia diz que a palavra de Deus é escudo para os crentes, o tempo inteiro. Paulo pega essa ideia dos Salmos, dos Provérbios, do livro dos Provérbios, de 2 Samuel, e ele diz com toda clareza, a palavra de Deus é escudo da igreja. Vocês querem ver uma igreja ser atacada por Satanás? Ela ser uma igreja fofa,
tipo areia movediça em termos de Bíblia. Se vocês forem culto, palestra dessa igreja, tudo que acontece na igreja, e o que norteia são ciências humanas, ideias e opiniões de pessoas, vocês podem ter certeza que vocês estão sendo mal guiados e a vida de vocês vai naufragar. E eu dou até um conselho para vocês. Se você entrar numa igreja em que vocês passam 1 mês, 2 meses, não se fala de Bíblia, nem se menciona o nome de Jesus, por favor, quem vai me ouvir no smartphone me entenda. Quem vai me ouvir na internet. É melhor ir para uma outra igreja mais séria. Porque sua vida está correndo risco. O Antigo e o Novo Testamento diz que a Bíblia é o nosso escudo, amém, irmãos? É ela que nos defende contra os ataques dos principados, das potestades. Você não vai entender a guerra espiritual a não ser pela palavra de Deus. Porque só ela é espiritual. Não se discerne as coisas espirituais, senão pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo inspirou a Bíblia. Ela é o conteúdo espiritual. Tá? As cidades antigas, que é no contexto aqui de 2 Samuel, Provérbios, Salmos, de onde eu tirei esses textos, as pessoas que foram usadas pelo Espírito Santo para escrever esse texto, elas moravam em cidades fortificadas por muros. Era a única forma de defender dos ataques, eram os muros. As pessoas se sentiam seguras morando em muros. Muralhas eram erguidas, torres eram erguidas, vigias eram colocadas nessas torres, nessas muralhas. As sentinelas vigiavam noite e dia. Quando viam de longe o inimigo, avisavam, os caras vinham e defendiam, né? Na verdade, nós todos que cremos em Deus, irmãos, temos que edificar esse tipo de torre de vigia, nos nossos muros, que é o nosso corpo, que é a nossa vida, que é a nossa casa, que é os nossos filhos, que é a nossa família. Não cerque a sua família. Entregue seus filhos para qualquer um cuidar. Não coloque muros para eles, não coloque limites. Não vigie, não preste atenção no que o danadinho está vendo. Não converse não, confie só no professor. Confie nos amigos só, para você ver o que vai acontecer. A gente precisa criar escudos. E eu pergunto para vocês, existe melhor escudo do que orientar o garoto no caminho que deve andar? Ensinar a menininha no caminho que deve andar, abrir a Bíblia, ensinar a menininha, trazer para a igreja para ajudar, porque a igreja só ajuda, o DJAP apenas complementa, quem tem que ensinar é o papai e a mamãe, conforme a Bíblia. E aí, quando Satanás for atacar o menino, de várias formas criativas e modernas, inteligentíssimas, sedutoras, o menininho terá o escudo na mente. Tanto que o provérbio chega a dizer que se o menino tentar ir longe demais, ele vai se lembrar e voltará. Tem a história do filho pródigo, tem provérbio que diz que ele não se desviará. Se desviar, o filho pródigo diz que ele vai se lembrar. Mesmo que estiver vivendo uma vida de porco, Deus vai falar com ele. Ele tem um escudo dentro dele. Ele tem a palavra de Deus. Na verdade, irmãos, o Senhor Jesus declarou o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade. Se a gente não colocar a verdade na nossa casa, na nossa mente, no nosso coração, nós já perdemos a batalha. Argumentos humanos não vão funcionar contra demônios, contra Satanás, na grande batalha final que se avizinha precedendo a volta de Jesus. Para conhecermos a verdade, precisamos lutar como soldados. Os soldados vitoriosos, eles têm arsenal. Não tem um exército que vence uma batalha que não tem arsenal. E o nosso arsenal só existe na Bíblia. Você não vai achar em lugar nenhum, como eu disse. E a verdade que liberta e salva não está nas manchetes de revista, não está nas manchetes de jornais, nas tendências que estão chegando, não estão nos portais. A verdade que liberta não está nos livros, por mais festejados que eles sejam, por mais importantes que eles sejam, não está nas artes que são importantes, não está nas músicas que são importantes, não está na filosofia que é importante também, não está na política que podem maldizer, mas ela é importante, não está em lugar nenhum, conquanto todas essas coisas sejam importantes. O único arsenal que nos defenderá e manterá a gente firme na fé para aguardar Jesus e concluir a salvação é o arsenal que está na Bíblia Sagrada, que ensina a gente em todas as áreas da vida. Isso que acabei de dizer, eu sei que para muitos irmãos, inclusive que estão me ouvindo nos smartphones,
Pode soar meio radical. Eu sei, eu conheço muita gente que acha que dizer que só na Bíblia está o escudo da verdade é um negócio meio esquisito. A nossa mente moderna tem dificuldade de assimilar verdades absolutas hoje em dia. As metas narrativas, que são as verdades do além. As sentenças exclusivas da Bíblia Sagrada. Tem muito cristão hoje que tem dificuldade de se curvar exclusivamente à Bíblia. Tem muito cristão hoje procurando ajuda em outros lugares, outras verdades fora da Bíblia, para ajustar a sua vida. A nossa mente moderna, ela é inclusiva, mas a Bíblia Sagrada é exclusiva. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então a Bíblia é exclusiva, e os cristãos modernos são inclusivos demais. A única inclusividade que a Bíblia nos autoriza é incluir os pecadores no reino de Deus, ter paciência com eles, amar os inimigos, ir lá fazer de tudo, dar outra face, andar mais uma milha, dividir a capa, fazer de tudo, ser misericordioso, até sofrer humilhações, diz a Bíblia, para ver se a gente salva alguns do fogo. Fora disso, é a exclusividade do Evangelho que tem que nortear a Igreja de Deus e as famílias que fazem parte da Igreja de Deus. Claro que toda a produção cultural, gente, humana, toda a riqueza que os homens gestaram ao longo dos séculos, não são inúteis, como eu falei. Ninguém aqui é radical, ninguém aqui é alienado. Nós gostamos de música boa, nós gostamos de arte, nós gostamos de teatro, sim. Nós gostamos de vacina, de remédios, nós consumimos comidas bem feitas nos bons restaurantes. Eu gosto de uma boa roupa. Quem não gosta de um bom look? Quem não gosta de cosmético de primeira, de fazer um negocinho, melhorar aqui, tira não sei de onde. Quem tem dinheiro, faça. Cuidado aí com os mal profissionais. Tudo isso é bênção de Deus. Mas a Bíblia ensina assim: examinai tudo e retende o que é bom. A Bíblia diz mais: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Agora, quando se trata de palavra de Deus, a Bíblia não dá volta, gente. Quando se trata da produção do mundo, a Bíblia diz assim: pode olhar tudo, mas nem tudo convém. Tem coisa boa, mas nem tudo convém. Tem coisa boa, mas nem tudo edifica. Agora, quando ela fala da Bíblia, aí a Bíblia não dá volta, não faz introdução, não oferece preliminares, é contundente, é direta e enfática. Só a palavra que sai da boca de Deus é verdade. Só a palavra que sai da boca de Deus é eterna, e por isso só ela tem poder para libertar e salvar, e ponto final. Se na sua mente houver uma concessão aí, cuidado que a sua fé está sendo fragilizada. Se no assunto salvação, se no assunto libertação, você tiver a ajuda de fora de alguma coisa que não esteja no arsenal da Bíblia, pode ter certeza que pode ser bonito, sedutor, espiritual, parece que funciona, mas é problema. Logo, logo você vai ver que vai cair por terra. Logo, logo você vai ver a atitude da pessoa que não vai bater com o Evangelho. Logo, logo você vai conhecer o que acontecerá. Olha o que a Bíblia diz, gente, escutem bem. Ó. A tua palavra é a verdade desde o princípio. A cada um dos teus juízos dura para sempre. Salmo 119, 160. Eu vou ler de novo. A tua palavra, a Bíblia, é a verdade desde o princípio. A cada um dos teus juízos dura para sempre. Olha aí, vou ler mais para vocês se edificarem. Eu vou ler agora Isaías 34, 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas faltará. Ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado e o seu espírito mesmo as tem ajuntado. Vou ler Isaías 48. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Em João 30, Evangelho de João 10, versículo 35, diz assim: a Escritura não pode ser anulada. Vou repetir, João 10, 35, é um texto importante. A Escritura não pode ser anulada. É por isso que a palavra de Deus é o nosso arsenal, irmãos. Ela é grande escudo de Deus,
a defender a igreja na grande luta contra Satanás e seus demônios. Quem não vai até a Bíblia, que é a fonte da verdade, jamais será liberto. Será presa fácil para os demônios e para Satanás. Vai perder a batalha, vai se perder na vida. Sabendo da sinceridade que é a palavra de Deus, ela própria nos adverte de várias maneiras. Vou ler mais um pouquinho para vocês. Vejam que a Bíblia fala sobre ela própria. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Uma pessoa, para ela ser vitoriosa contra os principados e a potestade, ela tem que ter a palavra de Deus dentro dela, porque a Bíblia está dizendo que é a palavra de Deus que te dá capacidade para manejar a verdade. Sem a palavra de Deus não há verdade, é só mentira. Então, uma pessoa, se ela quiser ter posse da verdade, ela tem que ir até a palavra de Deus e aprender a manejar bem a Bíblia. Não precisa ser um bom pregador, nem um bom palestrante, um bom professor de escola bíblica ou de teologia. Precisa conhecer bem a Bíblia no que tange a salvação, as hostes espirituais da maldade. Qual é a verdadeira luta? Se você tem esse conhecimento, você tem tudo para ser vitorioso. A Bíblia diz mais, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13, versículo 8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Não insista em rejeitar as verdades bíblicas só porque você tem uma mente moderna e é uma pessoa inteligente. Não rejeite as verdades bíblicas só porque você tem bastante conteúdo científico, tem mestrado e doutorado, e é antenado e atualizado. Diplomas humanos, teses científicas, teorias de laboratórios não funcionam diante de Deus e de sua palavra, que é a base do julgamento de todos os homens. Essas ferramentas, essas capacitações profissionais, já dizem tudo, é para que a gente seja bom profissional. Eu sempre repito isso aqui nessa igreja. Mas elas não podem mudar o coração. Elas não limpam o pecado. Nenhuma ciência humana purifica o pecado de nenhum ser humano. Pode ajudar com remédio, psicoterapia, orientações, capacitações. As pessoas se tornam mais educadas, mais habilitadas, mais competentes naquilo que vão fazer. Mas nenhuma ciência humana muda o coração. A Bíblia mesmo dizendo sobre ela própria, diz que a Bíblia, a palavra de Deus, é como espada afiada de 2 gumes. Ela é tão afiada que não tem nada mais afiado do que ela. E de tão afiada ela é que ela vai até nas juntas e medulas. E só ela tem poder ou capacidade para discernir a podridão, os segredos do coração e curar e libertar. É impressionante a Bíblia. Deus diz que nós sabemos a verdade. Ele diz assim, 1 João, olha só, 1 João 2,21. Deus está falando sobre você, está dando uma opinião sobre você. A revelação bíblica está falando sobre você que já é crente. Lá em João, 1 João 2,21 diz assim, não vos escrevi porque não soubesseis a verdade. Eu vou atualizar o texto. Não estou pregando para vocês porque vocês não sabem a verdade. Eu estou pregando para vocês porque vocês sabem a verdade. Vocês sabem o que eu estou pregando. Vocês concordam com o que eu estou pregando. Então agora eu vou ler o versículo in natura, do jeito que ele está aqui. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Que morte é essa que nunca verá? A morte eterna, que os demônios sonham em tirar de você. Eles guerreiam contra você, tentando tirar a verdade que você já tem, que você já sabe. Ou seja, quem guarda a palavra de Deus no coração, ganhou a guerra, ganhou a batalha, ganhou a luta final. Não morrerá eternamente. Poderá morrer fisicamente, mas aí Jesus, que não mente, garante. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pronto. Mas vejam a condicionante de Jesus. Quem crê em mim. Como diz as Escrituras. Estou falando de João 7,38 agora. Quem crê em mim, ele condiciona, olha. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí você vai para João 7,38, você lê o seguinte. Quem crê em mim, como diz a Bíblia. Não como diz Hollywood.
Não como diz a tradição, fora da Bíblia, humana. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, o arsenal é a Bíblia Sagrada, irmãos. E para eu encerrar essa parte, e aí vou rapidinho nas duas, essa é a mais longa, diz assim, ó, escutem bem, guarda no coração a palavra. Nem só de pão, talvez muitos de vocês ainda vão jantar hoje. Para o pessoal que está ouvindo na internet, esse culto é à noite, é um domingo. Eu, pelo menos, ainda não jantei. Eu ainda vou num cemitério ainda, antes de jantar. A Bíblia está dizendo, nem só de janta, de arroz e feijão, vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que é vida. Toda a palavra de Deus é pura, e Deus é escudo para os que nele confiam. Provérbio 30, versículo 5. Então está aí o nosso arsenal. Na Bíblia você tem um arsenal para vencer Satanás. E para a gente concluir, o nosso exército aqui em Efésios 6, de forma objetiva, meu irmão, indo direto ao ponto, né? É a igreja de Jesus, irmãos. O nosso exército aqui, se o nosso arsenal é a palavra de Deus, é a verdade de Deus que liberta, que desmarcar o inimigo, o nosso arsenal é a igreja de Deus. Ninguém vive sem igreja, gente. Esse negócio de ficar brincando de igreja, entrar, sair da igreja no sentido assim de estar, sabe, apenas passeando, sem objetivo nenhum, não é correto. Igreja é coisa séria. Por quê? Porque a igreja é o nosso exército. Aqui na igreja, gente, nós passamos alguns perrengues. Aqui às vezes a gente se fere, acho que às vezes a gente se machuca. Agora, confessem diante de Deus. Também quando a gente está em profundo aperto, irmãos, se mexerem com um de nós também, dá problema, porque a gente sabe se defender um do outro, a gente sabe se acolher, a gente sabe ajudar um ao outro, a gente sabe socorrer, a gente sabe abraçar, a gente corre lá. Ninguém fica desamparado aqui, a não ser que queira sofrer sozinho e não conte nada para ninguém. Mas a igreja aqui, gente, o nosso exército aqui é ela. Evidentemente que nós não estamos falando exclusivamente de uma denominação, mas estamos falando da igreja invisível, da igreja espiritual, aquela que só Deus conhece, segundo está escrito lá na carta a Timóteo, não? Aquela que só Deus vê, aquela que é a igreja de fato real. Efésios ensina que a igreja invisível é sempre vitoriosa. Sempre vitoriosa, mas ela não é vitoriosa de forma fútil, de forma trivial, de forma banal. Ela é irreversivelmente vitoriosa. Não tem como a igreja perder, gente. Quando vocês verem algumas pessoas dizendo que a igreja vai acabar, que a igreja vai perder, que a igreja não sei o quê, isso não é baseado na palavra de Deus. Não é. Porque a gente não encontra nenhum versículo, não há nenhum versículo na Bíblia que diga que a igreja vai perder, que alguém vai derrotar a igreja. Pelo contrário, a Bíblia diz assim, olha, nós, igreja, se nós levamos Deus a sério, se nós levamos a palavra de Deus a sério, se nós temos o arsenal, estou falando de gente que tem o arsenal da Bíblia, de gente séria, de cristão mesmo autêntico, que não é perfeito, mas que está lutando com seriedade para seguir o Senhor Jesus, para cumprir a missão. A Bíblia diz que essa gente é mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é o Senhor Jesus Cristo. Diz que nada poderá nos separar dele, nada, absolutamente. Olha o que Jesus diz para nós em relação a sermos o exército, sermos igreja, exército. E eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Vamos repetir essa frase, até que do alto sejais? Isso vem sobre o mundo, gente? Só vem sobre a igreja, gente. Só a igreja tem o poder de Deus sobre ela. Aí você abre a boca e fica falando assim dela, fácil. Meu amigo, é o lugar mais seguro do mundo para você viver com a tua família. Com todas as arengas. Arenga é uma palavra nordestina. Briga, contenda. Só a igreja tem o poder de Jesus, gente. Lá do céu, o poder de Deus não vem para outro lugar no planeta. Tem muito lugar nesse planeta. Mas o poder de Deus, pastor Efraim, só vem para a igreja dele, para lugar nenhum mais.
Então, se você está na igreja de Deus, você está no exército mais vitorioso, o único exército vitorioso contra os principados e as potestades. Sair da igreja está desprotegido. É inadmissível, não cabe na Bíblia. Está fora do arsenal. Dizer assim, não, Jesus tudo bem. Eu não tenho problema com Jesus. Não, Jesus eu acho legal. Não, de fato ele é digno de ser seguido. Agora a igreja, pastor Lima, a igreja aí não. Aí senhor me desculpe, a igreja não dá, para mim não dá. Isso não faz parte do arsenal da verdade. Você já viu a imagem de um corpo sem cabeça? Vocês têm coragem de ver um corpo sem cabeça? A imagem é horrível, é repugnante. Então você gosta da cabeça e não gosta do corpo? Isso não é sério. Jesus tudo bem. Aí eu falo bem. A igreja desce o malho. Isso não faz parte do arsenal. Isso não faz parte da verdade. Não existe essa conversa de querer Jesus e não querer a igreja. Porque Jesus, o que Jesus é da igreja? É a cabeça dela. Ele é o noivo da noiva. E será marido dela. Até onde eu sei, no arsenal, na Bíblia, Jesus não vai se casar com ONGs. Ele não vem se casar com Lions, com Rotary, com Greenpeace. Segundo o arsenal da Bíblia, Jesus virá para casar com a igreja dele, que ele comprou com seu sangue. Então, gente, o nosso arsenal é o Evangelho, é a verdade. E o nosso exército é a igreja. Olha o que Jesus disse. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis, preste atenção, agora concluam vocês, e eis que eu estou com quem? Convosco quando? Quanto tempo? Todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. Com quem é que Jesus está todos os dias até o fim, irmãos? Com a igreja, com a gente, com a gente. A igreja é o seu exército. A Bíblia é o seu arsenal. A igreja é o seu exército. E para a gente concluir, a nossa força, que é o tema da nossa pregação. O arsenal, o exército e a força espiritual. A igreja verdadeira, a verdadeira noiva de Cristo, ela é alicerçada, fundamentada, balizada pela submissão ao Senhor dela. O Senhor dela lhe oferece o seu próprio escudo, que é a palavra, a fim de mantê-la em salvação e lhe dá uma missão confiável e crucial para a humanidade, que é pregar as boas novas. Sendo assim, de onde a igreja tirará forças para ser povo de Deus e ao mesmo tempo cumprir a sua missão? Porque ela só é povo de Deus porque ele é a cabeça dela e porque ele manda o poder dela sobre ela. Então ela já é dele, é o único lugar onde ele habita, é onde ele protege, e, portanto, é o único lugar onde você pode garantir a sua salvação, porque ele nutre o teu corpo, porque ele é o cabeça. Só que você tem que cumprir a missão. Faz parte da luta espiritual também. Satanás está com eles lá. Nós temos que arrancar eles, os pecadores, da garra dele. E Jesus mandou a gente fazer isso. Faz parte de enfrentar Satanás e seus demônios, da luta. Não apenas se defender dos pecados morais, das ciladas do diabo e tudo mais que ele quer destruir, fazer perder a salvação. Mas lutar contra Satanás também, ir lá e arrancar da mão do valente os pecadores que ele está matando, enforcando ali, ó. E as pessoas querem morrer, querem morrer, querem morrer. De onde deve vir o poder, a influência, a força que faz a igreja ser igreja fiel? O arsenal, o exército e a força. De onde que vem a força? O arsenal é a Bíblia. O exército é a igreja, que tem Jesus sobre ela, a cabeça dela. E a força da igreja? A igreja de Jesus só permanece ou só permanecerá a igreja se for fortemente dependente, 100% dependente, plenamente necessitada
do poder e da direção de quem? Quero o nome dele aqui. Jesus é a cabeça, mas a força que habita na igreja, como é o nome dessa força? Que é uma pessoa. Como chama o nome dele? Fale bem alto. Espírito Santo de Deus. Preste atenção nisso aqui, para a gente concluir. Qual foi a última vez que você procurou entender um texto bíblico, arsenal, confiando exclusivamente na iluminação do Espírito Santo? Qual foi a última vez que você procurou entender a Bíblia contando com a iluminação do Espírito Santo? Uma vez eu estava conversando com se ela me permitir, a Estela, né? Sobre entender a Bíblia. Eu achei tão bacana assim, o jeitinho dela, né? Ela disse assim, eu leio e nada, pastor. Aí o Senhor veio e me explicou o negócio lá. Só que aí eu já li aquele texto 500 vezes, já preguei 500 vezes sobre aquele texto. Então, para mim, está tranquilo. Mas ela não tinha lido o texto ainda. Mas se ela nunca tivesse conversado comigo, ela nunca entenderia esse texto? Deus dá um texto para ninguém entender? Deus dá uma palavra, um arsenal para ninguém saber usar? Qualquer pessoa pode entender a Bíblia. Por meio de quem, pastor Alain? Como chama isso, pastor Alain, esse ato do Espírito Santo? Iluminação. Iluminação vem mesmo de luz. Aquele texto, Estela, estava em trevas para você. Mas o Espírito Santo joga luz na mente e você entende o texto. Amém? A igreja crê? Você compreende a palavra de Deus. Isso é força, isso é poder, porque a palavra de Deus é poder. Se você não entende a palavra de Deus, você não tem poder. Mas quando você entende a palavra de Deus, que é o arsenal, você tem poder. E quem faz essa obra, quem faz esse trabalho, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, meus irmãos. É Ele que faz a gente compreender a palavra dEle. Qual foi a última vez que você... Preste atenção nessas perguntas. Qual foi a última vez que você, antes de tomar uma decisão importante, de fato procurou o Espírito Santo para saber o melhor caminho? Se é dele que vem a força. Ficar em Jerusalém, até que do alto, será revestido de poder. É Jesus cabeça, falando para a igreja. Olha como da cabeça desce a orientação para o corpo. É o sistema neurológico que comanda o corpo, gente. Você anda porque quer andar, decidi voltar para o púlpito, voltei para o púlpito. Decidi melhorar o microfone perto da boca, acabei de fazer. Tudo está funcionando aqui no cérebro, comandando, dando ordem, e eu faço. Qual foi a última vez? Há quanto tempo você coloca a sua experiência e o seu conhecimento científico ou a sua experiência profissional no lugar do Espírito Santo? Atenção, igreja, os livros humanos ajudam sim. As ciências humanas ajudam sim. Mas você, eu e a igreja, nós não conheceremos a verdade absoluta e poderosa de Deus nos livros religiosos, nem na melhor ciência dos homens. Gostaria que a igreja entendesse isso, definitivamente. Nós não teremos o poder que precisamos para viver bem nesta vida e, como salvos inseridos no corpo de Cristo, não nos manteremos em pé, nem firme na fé, e tampouco cumpriremos a missão de pregar Jesus no mundo, sem que busquemos o poder de Deus que o Espírito Santo tem para nos dar, e ponto final. Não pode se brincar, se viver a vida inteira assim, sem conversar com o Espírito Santo, sem conviver com o Espírito Santo, sem buscar o Espírito Santo. Não se pode fazer do Espírito Santo um pária. Como é que a gente vive, por exemplo, uma semana inteira e nem conversa com o Espírito Santo? Preste atenção que às vezes você é capaz de passar a semana inteira e sequer citou o nome dele ou procurou ele, sendo que é ele que te dá todo o poder para você vencer todas as fragilidades, todos os ataques, todas as pressões da vida. E ele nos foi dado como um presente. Jesus disse, se eu não for, ele não virá, mas se eu for, enviá-lo-ei. O Espírito da verdade que vos guiará em toda a verdade. E vos consolará, e vos ensinará, e vos guiará. É maravilhoso isso. Para a gente concluir, né? Eu diria assim, nenhuma obra literária, nenhum conhecimento diferenciado, nenhum curso elevado, nenhuma posição de destaque tem poder para nos manter firmes na fé. Você pode ser uma pessoa festejada nas ciências humanas. Se aqui na Vila Medeiros a gente tiver um irmão que vire capa de revista
por uma grande façanha na área científica, nós vamos aplaudir, irmão. Pode ter certeza. Eu vou ficar muito feliz, essa pessoa vai ter a minha reverência, meu respeito. Mas essa pessoa precisa saber que esse conteúdo que a fez ser uma pessoa festejada no mundo, não tem poder de revelar a ela a verdade que a salvará. Absolutamente não. Enquanto essa pessoa não for ensinada pelo Espírito Santo, que é o único que fala ao coração, que é o único que fala aos seus ouvidos, nada se moverá no mundo espiritual em relação à salvação e à edificação dessa pessoa. Sequer poderemos ter êxito em nossas orações, a menos que o Espírito Santo nos assista em nossas fraquezas. Só para vocês terem uma ideia, a gente precisa do Espírito Santo para tudo, que nem sequer sabemos orar como convém. Ele nos ajuda nas nossas orações, fazendo com que essa oração chegue ao trono de forma adequada, de forma aceitável, à realeza. Não esqueçamos que Deus Pai é o Rei dos Reis. Não se dirige a um rei com qualquer palavra, com qualquer gesto. Como nós somos inadequados por causa do pecado, o Espírito Santo nos auxilia nas nossas orações, inclusive. E Ele faz as frases chegarem dignas de Deus, a realeza do universo que nos ama. Olha o que Paulo diz, ó. Diz assim, ó: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Então, toda oração de vocês, peçam ajuda do Espírito Santo. Senhor, eu não sei orar, mas eu vou orar a Ti. E o Espírito Santo habita em mim e me ajuda. A igreja jamais deve esquecer de que é o Espírito Santo quem vivifica. Vamos conferir, vamos lá. É quem vivifica. 1, ilumina. 2, purifica. 3, guia. 4, instrui. 5, guarda. 6, consola. 7, confirma. 8, aperfeiçoa. 9 e usa 10. Só aqui eu citei 10 ações do Espírito Santo que Ele faz na igreja. Vamos ficar em pé em nome de Cristo nesse momento. Nós, como igreja de Deus, jamais poderemos esquecer de que o Espírito Santo tem os seus caminhos e métodos próprios e que há coisas que Ele nunca fará. Se fizermos algum acordo envolvendo o pecado, isso será da nossa própria conta, porque o Espírito Santo não fará nada. Não nos acompanhará nessas empreitadas que Ele não concorda. Se a gente não falar a verdade, o Espírito Santo não estará naquele momento com a gente, Ele não vai compactuar com a gente. Tem algumas coisas que o Espírito Santo não faz, gente. Se a gente decidir usar mentira, Ele não vai estar com a gente naquela empreitada. A gente vai ter que se virar sozinho. Como igreja de Deus, devemos nos comportar de forma totalmente contrária à vida de pecado, como manda a palavra de Deus. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis por mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus.